Bom, no bloco anterior eu estava falando com vocês sobre o princípio da legalidade e que o princípio da legalidade diz que para se criar crimes e combinar penas, eu preciso de lei, não qualquer tipo de lei. Lei em sentido estrito. E lei em sentido estrito é a lei que é ao mesmo tempo material, tem conteúdo de lei, mas também formal, ou seja, observa o nosso processo legislativo. E daqui, com esse esquema que está meio bagunçado, eu vou replicá-lo aqui então para você conseguir entender. Opa, isso aqui está meio ruim. Lei em sentido estrito? Estrito. E isso quer dizer o quê? Que tem que ser tanto lei no critério material quanto no critério formal. Eu consigo tirar diversas conclusões aqui. E aquilo que você decorava, a partir de agora você não vai precisar mais decorar. Vocês vão perceber quais são as consequências de eu ter lei em sentido estrito. Primeira consequência que eu quero trabalhar com vocês são as medidas provisórias. Que são chamadas MPs, né? A gente vê muito isso aqui. E é uma matéria que você vai aprender em direito constitucional. Bom, a medida provisória, já posso adiantar para você que ela é decretada por quem? Pelo presidente da República. Então vou botar aqui PR, tá? Presidente da República. E olha que interessante, o presidente da República edita a medida provisória quando eu tenho presentes os requisitos de urgência e relevância, ok? Então, numa situação de urgência e relevância, o presidente da República decreta a medida provisória. E a medida provisória não é lei, mas tem o quê? Força de lei. Vamos trazer a medida provisória para a nossa lei em sentido estrito? Pensamos bem o seguinte, medida provisória atende o critério material? Tem conteúdo de lei? Eu vou dar um exemplo, né? O nosso antigo presidente Michel Temer, eu não posso xingar, né? Mas tá, nada contra ele. Mas olha o que ele fez. Ele deu um aumento para a Polícia Federal, né? Através de lei, prometeu isso pra gente e deu. E depois ele meteu uma medida provisória tirando o nosso aumento. Ou seja, graças a Deus o STF não permitiu isso, né? Mas percebam o seguinte, na cabeça dele, e pela Constituição, a lei que ele concedeu o aumento, tecnicamente, poderia ser revogada por medida provisória, porque a medida provisória tem força de lei. Então, se eu olho a medida provisória, ela atende o critério material? Ela tem força de lei? Sim, ela atende. Aqui está. Ok. Agora, a pergunta que eu te faço, a medida provisória, ela atende o critério formal de lei em sentido estrito? Aí nós temos um problema, porque eu falei para você que a medida provisória é editada por quem? Pelo presidente da República. E nós sabemos, pelo critério formal, não basta ser somente pelo presidente da República. Eu tenho que passar por quem? Câmara dos Deputados, Senado Federal e também pelo presidente da República. Tem que ser lei em sentido estrito. Então não. Dessa conclusão, eu percebo que medida provisória não é lei em sentido estrito. Se não é lei em sentido estrito, medida provisória pode criar crimes? De novo, medida provisória pode criar crimes? Não pode, porque não é lei em sentido estrito. Então você não precisa decorar. A única coisa que você precisa lembrar, né, aprender, é que lei em sentido estrito é material e formal. Se não atender esse critério, não pode se criar crimes, não pode criar crimes e nem combinar penas. E olha que interessante, isso daí já foi tema de prova que eu fiz diversas vezes, até discursiva. E olha o que diz o artigo 62 da Constituição Federal. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a B. Direito penal. Olha que interessante, a própria Constituição Federal, no seu artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B, ela veda medida provisória para tratar de direito penal. Não precisava disso para a gente poder dizer que não pode, ok? A própria Constituição já diz e a gente sabe por essa lógica, ok? Então aqui, ó, vedado. Só que daqui eu quero tirar para você algo bastante interessante que talvez você já saiba, né? Eu sei que você já sabe. Quando a Constituição diz que medida provisória não pode tratar de direito penal, nós temos aqui que lembrar o seguinte. Eu falei no bloco anterior o seguinte, que o direito penal ele não é só punir.
O direito penal não é só punição. O direito penal também é o quê? Garantia. E são essas duas vertentes que tornam o direito penal o que ele é. E aí, isso daqui foi levado ao STF. Por quê? Eu vou te contar uma história, um exemplo, e eu quero dizer o que você acha disso, ok? Todos vocês conhecem o Estatuto do Desarmamento, não conhecem? Já ouviu falar do Estatuto do Desarmamento. E o que aconteceu no Estatuto do Desarmamento é que nele veio prevista, né, uma possibilidade bastante interessante, que as pessoas que tivessem armas irregulares poderiam levar essas armas, entregarem na Polícia Federal e ainda ganhar um trocado. Isso daí foi uma abolição crimes temporária que teve no Estatuto do Desarmamento. Na época que o Estatuto do Desarmamento veio, ele veio com uma lei que a intenção era desarmar as pessoas, ok? Eu não estou falando de visão política, eu estou falando do que significou o Estatuto do Desarmamento. Então, essa política deu muito certo na época, porque várias pessoas começaram a entregar essas armas, né, esses bens irregulares, para a Polícia Federal, e ainda ganhava uma grana. Só que o Estatuto do Desarmamento, né, a Lei 10.826, 2003, né, acho que é de 2003 essa lei, ela previu essa abolição crimes, né, esse período durante um ano. Eu acho que ela é uma lei de 2003, acho que 2003, eu posso estar falando besteira, tá? Mas eu vou botar aqui, Estatuto do Desarmamento, né, Estatuto do Desarmamento. Desarmamento. Então ela veio com uma previsão seguinte, olha, durante um ano, você cidadão que tiver uma arma irregular, por favor, entregue, que você não vai ter praticado crime, tá de boa, ok? Próximo desse final de ano, o presidente da República da época começou a perceber isso aqui, bem mais ou menos aqui, né? Cara, que campanha boa, bicho. Tá todo mundo devolvendo arma. E eu acho que a gente poderia prorrogar essa campanha, né, de desarmamento. Poderia ser mais um ano. E daí ele pensou o seguinte, putz, esse Estatuto de Desarmamento, como é hoje tão difícil esse tema, foi muito difícil de ser aprovado. E ele sabia que não haveria tempo de aprovar uma prorrogação desse prazo. Sabe o que ele fez? Ao invés de ele levar um projeto de lei, ele meteu um canetaço. Ele se utilizou de medida provisória, porque a medida provisória só depende dele. E daí, através de uma medida provisória, olha o que ele fez. Medida provisória, ele elasteceu esse prazo para mais um ano. Ok? Para mais um ano. E depois foi elastecido mais uma vez. Mas esqueça isso. O que eu quero te dizer é o seguinte. Suponhamos que eu, delegado federal, aqui, fosse cumprir o mandado de busca e apreensão na casa do Thiago. Ok? Casa do Thiago. Nesse período de cá. Chego na casa do Thiago, levanto tudo, né, tal, não sei o quê. E daí a gente vai encontrar uma arma irregular. Falo, puta merda, flagrante no Thiago. E o Thiago vai virar pra mim, na maior cara de pau, e falou assim, Juliano, você não acredita, doutor, você não acredita. Por quê? O que eu não vou acreditar? Justo hoje, que você chegou na minha casa às 6 horas da manhã, eu já tinha deixado tudo prontinho pra levar essa arma pra Polícia Federal e devolver. A gente tá nesse período. E eu ia falar pro Thiago, falar assim, eu realmente não acredito, você acertou. Você tá preso em flagrante e ia levar ele preso. Ok? Passado a fase de inquérito, chega na ação penal, o juiz condena. Mas o advogado do Thiago recorre e chega lá no STF. E sabe o que acontece? O STF fala o seguinte, ok, o Thiago tá certo. Eu falo, como assim? O STF não, minto, né, antes, né? No julgamento de primeiro grau, acaba, né, começa a ação penal, o juiz chega pro Ministério Público e fala assim, o Thiago tá certo. Aí o Ministério Público, a polícia, olha assim, como assim tá certo? Culpa de você, delegado. Você fez errado. Você foi na casa do Thiago e achou essa arma. Mas o Thiago tinha 1 ano para devolver essa arma. Quem mandou você encontrar essa arma? Ele podia devolver. Então, neste caso, a abolição crimes temporária. Então, não há crime. Você acha que polícia e Ministério Público gostou dessa tese? Não. E o PGR entrou com uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, dizendo o seguinte, olha lá, isso aqui não pode. E todo mundo falou, mas por que não pode? Porque o presidente da República editou uma medida provisória. Olha que interessante, eu achei muito inteligente, né, essa tentativa do Ministério Público
e de derrubar essa tese de não poder pegar o cara por conta desse crime. Porque é meio absurdo, né? Você entra na casa do cara, acha a arma e o cara te fala na caruda, na cara de pau, que ele ia devolver naquele dia ou ia devolver naquele período. E você não pode prender ele flagrante, né? Por conta dessa arma. E não podia, né? Porque as decisões estavam nesse sentido. Aí foi o seguinte, olha, não vamos atacar o mérito, não. Então vamos lá na formalidade, vamos na Constituição e ver o seguinte, como essa prorrogação foi por medida provisória, e medida provisória não pode tratar direito penal, isso daqui é vedado pela Constituição. Então, se isso é vedado pela Constituição, esse prazo suplementar nunca existiu. Então, não poderia ter abolido esses crimes, então ele praticou uma conduta típica. Entenderam isso? E eu achei essa ideia brilhante. Mandou muito bem o Ministério Público. Só que o STF deu uma invertida. Ele falou o seguinte, olha, quando a Constituição Federal diz que medida provisória não pode tratar direito penal, vocês não perceberam que quando fala em direito penal é punição, criar crimes e combinar penas, mas também é garantia. E o princípio da legalidade está dentro da garantia, ok? O que não pode é punir. Mas se for para ajudar, dar garantias, não tem problema nenhum. E daí surge aquela tese que você já conhece. Então eu gosto disso, né? Porque às vezes você decora, mas não sabe o porquê. E o porquê é por conta desse Estatuto do Desarmamento. Medida provisória, em regra, não pode tratar de direito penal. Mas isso quando for para piorar a situação do réu. Ou seja, para criar crimes e combinar penas. Mas se a medida provisória tratar de direito penal para ajudar como forma de garantia, não faz sentido nenhum utilizar o princípio da legalidade contra o indivíduo que ela visa proteger. Então, medida provisória pode tratar de direito penal? Sim, desde que seja para beneficiar. Isso é muito importante. Eu gostaria que você fizesse esse registro. Então você não precisa ficar decorando mais nada. Você já entende que o direito penal, né, a medida provisória, ela, em regra, né, não pode tratar direito penal. Por quê? Porque ela não atende lei em sentido estrito, porque ela não tem forma de lei. Tranquilo isso? Beleza? Vamos apagar o que a gente tem aqui e vamos começar uma outra consequência que nós temos em relação ao princípio da legalidade. Percebam que a gente gasta um bom tempo no princípio da legalidade e é muito tema importante que nós temos, ok? Seguindo então. Dois. Analogia. 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 Bom, professor, o que é analogia? Analogia é uma forma de integração de lei. Então, integração legislativa. E olha, quando eu falo que algo é integração, já te adianto, isso é diferente de interpretação. E qual que é a diferença? Muito clara, ok? Porque quando eu vou interpretar algo, eu interpreto algo que existe. Concorda? Então eu interpreto algo que existe. Só que na integração legislativa existe uma lacuna. E lacuna é inexistência. Como assim, professor? Explica isso aqui melhor. Vou explicar para você sim. Olha lá, quando eu penso no ordenamento jurídico como um todo, o legislador, ele nunca consegue prever tudo aquilo que um ser humano pode fazer. Ele não consegue prever todas as relações jurídicas. Pensa na... Eu vejo minha sobrinha, né? Pensa na infinidade de besteira que a menina consegue fazer, de coisas erradas, não é? E o direito não conseguiria prever esse tipo de coisa. Então, como o ordenamento jurídico ele não consegue prever todas as situações possíveis em que o ser humano pode se deparar em qualquer relação jurídica, é necessário utilizar técnicas que permitam que o juiz possa dar uma decisão. Até porque você sabe, se você levar uma demanda ao judiciário, o juiz nunca pode dar uma sentença dizendo não sei o que decidir porque não existe direito. Ele vai ter que utilizar alguma técnica. E uma dessas técnicas de preenchimento de lacuna é a chamada analogia. Tá, ok, professor, você já me disse então que a analogia é uma forma de preenchimento de lacuna, uma forma de integração. Mas o que seria isso então na prática? Vamos para um desenho para ficar mais fácil, né? Então vamos dar um exemplo aqui para você conseguir entender com mais tranquilidade. Vamos lá. Eu tenho uma situação A, ok? Uma situação A. E que para essa situação A, há a previsão de uma lei X, ok? Então se você pratica essa conduta A, vai ser aplicada a lei X. Isso daqui é o quê?
subsunção, ok? Aplicação da lei A para a lei X, da conduta A para a lei X. Agora, vai existir uma conduta B, que olha só que interessante. Vocês conhecem esse símbolo, não conhecem? Conhece, né? Semelhante. Então, uma situação B, que é semelhante a A, mas que não possui um correspondente. Há aqui um vazio legislativo. E daí você pergunta o seguinte, professor, já que A tem a previsão da lei X, e A é semelhante a B, e B não tem lei, por que eu não aplico a B, que é muito parecido com A lei X? Ok? A esse fenômeno, a essa setinha, eu dou o nome de analogia. Ok? E nos ramos do direito, nos vários ramos do direito, a analogia é empregada com bastante frequência. Ocorre que no direito penal nós temos um problema. Por quê? Porque pelo princípio da legalidade, a ausência de lei não autoriza a criação de crimes. Vamos lá de novo. Se não existe lei, pelo princípio da legalidade, não pode ter crime. Então, a analogia para se utilizar a criação de um crime, da mesma forma que ocorre na medida provisória, não é cabível. Então vamos lá. O que nós podemos concluir é o seguinte: a analogia benéfica e a analogia gravosa. Pelo que a gente viu aqui, a gravosa não pode, porque na ausência de lei não posso utilizar outra para se criar crimes. Então não. Mas, da mesma forma que nós utilizamos a lógica da medida provisória, se for para beneficiar, sim, pode. Professor, eu não consigo enxergar uma forma de analogia benéfica no direito penal. Eu posso te dizer aqui, eu vou te dar um exemplo. Vocês já ouviram falar do aborto humanitário? O aborto humanitário é aquele aborto, né, autorizado, na realidade não é o crime, né, uma excludente de ilicitude, em que a vítima de estupro ela pode interromper a gestação. Então, a vítima de estupro, ela pode interromper a gestação, que é o artigo 217, sem problema nenhum. Ok? Ok? Existe outro crime, muito semelhante ao estupro, que é chamado de estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável, que está no CP, artigo 217A. Olha que interessante, o aborto humanitário é autorizado para aquela vítima de estupro, só que nada menciona em relação à vítima de estupro de vulnerável. Então, pela letra fria da lei, quem interrompe a gravidez de uma vítima vulnerável é considerado aborto. E daí você fica assim, porra, peraí, como assim? A vítima de estupro pode interromper a gravidez e a vulnerável, que deveria ainda mais, né, ser tutelada, não pode? Aí o direito penal falou o seguinte, não, como estupro e estupro de vulnerável são semelhantes e existe uma excludente de ilicitude que é bom, né, do ponto de vista do agente, excludente de ilicitude, por isso eu posso aplicar a analogia. E daí tanto a vítima do estupro quanto a vítima de estupro de vulnerável pode interromper a gestação sem que isso configure o crime. Ok? Então a mesma lógica que nós temos na medida provisória, a gente também vai utilizar na chamada analogia. Bom, como essa aula, né, a gente tem que tratar tudo que é recente, eu queria tratar de um tema bastante polêmico e que eu gostaria que vocês não me entendessem mal, ok? Vamos lá dar uma olhada no que aconteceu recentemente. Vou deixar aqui o título Analogia. Eu vou tentar ser o mais técnico possível e vocês vão ver o que aconteceu. Recentemente, no informativo 944, então vamos lá, analogia, info 944, o STF foi instado a se manifestar acerca do crime de homofobia. Ok? Homofobia, vamos colocar aqui assim. E o que se deu nessa decisão? Eu queria primeiro dar uma lida com vocês no artigo 20 da Lei 7.716, que trata do crime de preconceito, né? Traz aqui para mim, Thiago. Praticar, induzir, incitar a discriminação ou preconceito de, olha só, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. De novo. Raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Traz aqui de volta para mim. Esse artigo 20 trata do chamado preconceito. Artigo 20 da lei, deixa eu pegar o número da lei, 7.716 de 89, ok?
trata do crime de preconceito. E ele considera como sendo crime a discriminação por conta de raça, cor, deixa eu ver mais o que ele coloca aqui, etnia, religião e procedência nacional. Procedência nacional. Eu falei para vocês que pelo princípio da legalidade só pode ter crime se houver previsão legal, né? Então, o crime de preconceito, né, o que a gente conseguiria encaixar aqui sempre como racismo, ele é uma figura típica, existe a lei, então é crime praticar qualquer tipo de preconceito em relação à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Percebam que nessa listagem não consta orientação sexual. Não consta orientação sexual. E quando eu olho isso, eu poderia dizer para você que esse tipo de discriminação seria semelhante? Sim, claro que é. Qualquer tipo de discriminação é abominável. E eu sinto isso na pele, por exemplo. Vocês acham que não, mas isso acontece, né? Às vezes em forma jocosa, mas tem um monte de piada de japonês. E isso daí pega o quê? Raça, por exemplo. É uma forma de preconceito, digamos assim. Eu levo na brincadeira, mas tem gente que não gosta, entendeu? Então, neste ponto, eu tenho aqui a mesma coisa, né? Quando você faz piada, homofóbica. Então, cai mais ou menos nisso. Eu teria que analogia. Só que aqui, eu posso considerar, por analogia, a orientação sexual inserida dentro do artigo 20? Posso fazer isso? Pelo princípio da legalidade, a gente sabe que não pode. Por quê? Porque a analogia, ela só é cabível quando benéfica. Mas se é para considerar a figura típica, isso não poderia. Mas o STF, ao arrepio da lei, decidiu o quê? Que a homofobia é crime. E, pasmem, com a utilização do artigo 20. E daí você começa a coçar a cabeça e pensar, cara, e aí? E aí eu digo o seguinte, na realidade o que aconteceu foi uma decisão, né, que o fim era justificável, mas o meio utilizado completamente absurdo. Veja bem o que eu estou falando. Não acho que o crime, que não deve ser crime a homofobia. Qualquer tipo de preconceito deve ser criminalizado. Mas a forma que se foi utilizada através de analogia, claramente é uma analogia, isso daqui é equivocado. Feriu, o próprio STF feriu o princípio da legalidade, ok? E daí você se pergunta, professor, o que eu vou responder na prova? Porque na prova de delegado federal de 2018, a questão era essa. Se a orientação sexual poderia ser considerado crime, né? Seria considerado homofobia. E naquela época, o STF ainda não tinha decidido essa questão. Não tinha saído o informativo 944. Então, o gabarito deu como errado. Hoje, se tratar especificamente sobre homofobia, você vai dizer que é crime, ok? Aceite isso. Agora, se te perguntar genericamente, a analogia pode criar crime? Você vai dizer que não. Você vai fazer vista grossa para esse caso da homofobia. Infelizmente, é uma decisão que os fins justificaram os meios, né, dessa forma. E eu vi muito aluno meu, né, comemorando essa decisão. Eu fiquei, cara... E eu achava que não ia passar essa lei, essa decisão não ia passar. Eu falo, cara, eu fico triste porque o aluno esquece o que ele aprendeu. E hoje, isso é bom, isso é uma decisão boa, né, do ponto de vista social. Mas se você permite isso, você está permitindo que o STF, que nem foi eleito por você, decida o que é crime ou não. Isso é muito grave. Muito, muito grave. Por essa decisão, pode ter sido boa. Mas e daí? Então o STF vai começar a poder, através de analogia, dizer o que é crime ou não? Isso daí é uma coisa que a gente tem que refletir bastante e tomar bastante cuidado com esse tipo de decisão, ok? E daí? Dentro dessa questão toda, o STF quis justificar de qualquer jeito isso, né? Quis justificar de qualquer jeito esse tema e ele jogou a ideia do que eu chamo de mandados de criminalização. E por conta disso, eu acho que esse tema vai ser quente para as provas seguintes. E é um tema que ou você conhece e acerta, ou é um tema que você não conhece e vai voar, ok? Então vamos trazer aqui 3 mandados de criminalização. Vou botar aqui para você que é um tema de aprofundamento. Tema de aprofundamento, ok? E eu acho que você vai gostar. Eu vou explicar isso e depois eu vou falar como que o STF utilizou essa justificativa aqui nessa decisão, ok? Bom, bora lá. Vamos voltar aqui nesse quadro? Em sentido estrito? Eu sei, aluno, você deve estar com a cabeça fervendo, né? Porque são temas que normalmente se lê rápido e você vai e decora, mas eu quero que você pense. Eu gosto que você pense, você não precisa decorar isso, ok? Vamos pensar aqui. Constituição Federal.
mandado de criminalização, Constituição Federal. A Constituição Federal é lei em sentido material? Na Constituição Federal há regras, há determinações, direitos e deveres? Sim, a Constituição Federal, ela satisfaz o critério material, sim. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte: a Constituição Federal satisfaz o critério formal? E daí você vai dizer o quê? Sim. Eu vou te dizer que não. Por quê? Falei para você o seguinte, que a Constituição Federal, ela tem inclusive um processo legislativo até mais difícil, né? Que tem que ser o quê? Votação em 2 turnos, 3/5 do voto, ok. Mas se você parar para pensar, a Constituição Federal, ela tem um processo legislativo um pouco diferente. Porque ela passa pela Câmara dos Deputados 2 vezes, vai para o Senado Federal 2 vezes e depois é promulgada. Percebam que não há presidente da República. Isso é uma pegadinha muito grande de prova de constitucional, ok? Na emenda à Constituição, não há participação do presidente da República. Ele pode até apresentar proposta, mas quem vai decidir é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, 2 vezes, com aquele voto qualificado. Então percebam que a Constituição Federal, apesar de ser a lei, né, digamos assim, mais difícil de ser alterada, né, o processo legislativo, ela não preenche o critério formal, não passa pelo presidente da República. Então eu posso te dizer que a Constituição Federal, ela não pode criar crimes, porque ela não vai satisfazer a lei em sentido estrito. Via de regra, né, o direito penal utiliza a chamada lei ordinária. E a lei ordinária é aquela lei que tem o quê? Maioria simples. E na real, sabe por que não existe crimes através da Constituição Federal? Porque senão você ia engessar. Pensa o que foi, ia engessar o ordenamento jurídico, pensa o sacrifício que foi a aprovação da reforma da Previdência. Nossa Senhora, olha como isso rodou. Porque o quórum de votação é muito alto, é muito difícil você conseguir unir, né, as casas do Legislativo em prol de uma mesma matéria. E o direito penal ele é muito dinâmico, toda hora ele está mudando. Então o legislador tem que ser rápido. E a forma mais rápida de se criar lei é através da lei ordinária. Por isso que se adotou a lei ordinária para se criar crimes, ok? Isso daí é uma questão mais prática do que qualquer outro sentido. Tá, mas agora voltando ao que eu acabei de te dizer. A Constituição Federal, ela não vai criar crime. Isso é uma pergunta que os alunos às vezes me fazem. Não tem nenhum crime, não tem criação de crime na Constituição Federal, ok? Não tem nenhuma. Mas a Constituição Federal, se eu te perguntar, trata de crimes? Então vamos botar aqui, fala de crimes, né? Fala de crimes? Sim, aí sim. Olha só, uma coisa é a Constituição Federal criar crimes. Vou botar aqui, ó, criar. Isso não. Isso ela não faz. Mas falar de crime sim. Tanto que ela fala que o tráfico é equiparado ao hediondo. Não é, mas equiparado ao hediondo, ok? E a pergunta que se cria é o seguinte, olha só que interessante isso, não sei se você já parou para pensar. Se a Constituição Federal fala que tráfico de drogas é crime, poderia o legislador deixar de criar o crime de tráfico de drogas? Você entendeu isso? Olhar para a Constituição e falar assim, caguei para você. Ou, por exemplo, tortura, porque a Constituição Federal fala que tortura é crime, inafiançável, não é? E daí o legislador fala, eu não quero criar o crime de tortura. E aí fica uma situação contraditória, porque a Constituição Federal diz que o racismo, a tortura e o tráfico é crime, e o legislador vai e não cria o crime. Isso aí gera o quê? Uma mora, né? Uma omissão do legislador, ok? E daí o que se entende é o seguinte, se a Constituição diz que determinada conduta é crime, deve o legislador obedecer. Então a Constituição manda criminalizar. Mandado de criminalização. Constituição Federal mandando criminalizar. Então se a Constituição Federal fala que algo é crime, o legislador é obrigado a criar o crime. Ok? Não confunda esse mandado com mandado de injunção, mandado de segurança. Não tem nada a ver. Isso aqui é mandado, é de mandar alguém fazer algo. E ela está mandando o legislador infraconstitucional fazê-lo. Ok? Então, se a Constituição Federal falou que tráfico é crime, então tem que se criar o crime de tráfico de drogas. E existe 11.343. Se a Constituição Federal fala que tortura é crime, então tem que se criar o crime de tortura. Então tem uma lei específica que fala de tortura. E daí o STF trouxe, né, quis jogar isso aqui da seguinte forma.
A Constituição Federal fala que preconceito é crime, e preconceito em relação à orientação sexual é crime. Então, há um mandado de criminalização que o legislador não obedeceu, e por isso eles justificaram a criação desse tipo penal de homofobia através de analogia. Um absurdo, na minha opinião, mas passou, ok? E daí você fala, mas tem criminalização. Sim, claro que tem, mas aí tem que ser através de quem? Através do legislativo, que é quem deve criar o crime. Mas o legislativo não faz. Então a gente tem que mudar a sociedade. Ok? Tem que mudar a sociedade, porque aí você tem que colocar representantes que pensem nisso, ok? Em transformar a sociedade através da lei, não através de decisão judicial. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. E esse tema é bastante interessante, né? Mandados de criminalização é um aprofundamento do que nós temos aí sobre esse tema, ok?